3 hábitos que mudaram a minha vida. Se eu tivesse que construir tudo o que eu fiz nos últimos anos, minha rotina, minha disciplina, minha produtividade, e tivesse que começar do zero amanhã, existem 3 hábitos que eu construiria primeiro. E não porque eles são os mais impressionantes, mas porque foram eles que mudaram a minha vida de verdade. E talvez você esteja procurando uma transformação enorme, quando o que falta é apenas um desses hábitos. Então seja muito bem-vinda, meu nome é Eduarda Moura e aqui a gente fala sobre o universo dos hábitos simples, que aumenta a sua produtividade e fortalece a sua autoestima. E hoje eu quero compartilhar os 3 hábitos que mais impactaram na minha vida até hoje. Primeiro hábito, planejar antes de começar. Por quê? Porque durante muito tempo eu só reagia ao que acontecia. Eu fazia o que aparecia no dia, não tinha muita organização para nada, só para trabalho, e olhe lá. Eu só fazia o que era urgente, o que dava vontade de fazer. Aí de noite, no final do dia, parecia que eu tinha feito várias coisas aleatórias, mas eu nem sei o que realmente eu tinha feito de interessante para a minha vida. Eu sentia que eu não tinha avançado em nada, não tinha nada. Tava só deixando a vida me levar mesmo. Então tudo mudou quando eu comecei a planejar os meus dias, a minha semana, os meus meses. Não uma coisa perfeita, comecei só alguns dias da semana. Só que assim, cada dia eu tava colocando as coisas mais importantes que eu tinha que fazer. E aí eu tinha mais clareza de onde focar. Eu não ficava deixando a vida me levar e sem saber onde ir, o que começar primeiro, o que fazer. Porque clareza economiza energia mental. Você não precisa estar pensando o que vai fazer. Você já sabe o que é para fazer. Então quando você já sabe para onde você tá indo, fica muito mais fácil de continuar, de fazer, de ter constância, de alcançar os seus objetivos, como eu fui alcançando ao longo do tempo. Hábito número 2, cumprir pequenas promessas para mim mesma. E esse foi um dos hábitos mais importantes que eu falo muito aqui nos vídeos, porque isso constrói confiança. Antes eu achava que eu precisava me sentir mais confiante de alguma forma que eu não sabia como era, mas na verdade depois eu descobri que eu precisava construir confiança para ter confiança. Você constrói confiança a partir das pequenas promessas que você cumpre todos os dias. Então eu focava mais no processo do que no resultado. Por exemplo, ler algumas páginas quase todo dia ou todo dia, começar a treinar na maior parte dos dias, organizar minhas coisas, meu quarto, minha cama, meu guarda-roupa, minha bolsa, tudo era uma bagunça. Começar aqui esse canal, gravar vídeos. Isso são pequenas promessas que eu fui cumprindo ao longo do tempo, que eu fui aprendendo. Eu botei na minha cabeça, vou aprender a cozinhar. Comecei a ver vídeos no YouTube e aprendi a maior parte das coisas a se fazer de comida, o básico, né, para se alimentar diariamente. Então parece coisas simples. Toda vez que você faz o que disse que ia fazer, você fortalece uma relação com você mesma de confiança. Não é só com os outros que você tem que ter relações fortes de confiança, não. Primeiro é com você. Aí aos poucos, você fazendo essas pouquinhas coisas no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, você começa a parar de duvidar da sua capacidade e aí você começa a pensar em coisas maiores. Começa a construir e fazer coisas maiores a partir das pequenas promessas cumpridas na maior parte dos dias. Então, basicamente, você pega o hábito 1 de planejar, lista pelo menos 3 coisas principais e faz essas 3 coisas principais, porque isso daí já aumenta a sua confiança e melhora tudo à sua volta e você mesmo. Como você se sente. O hábito número 3, proteger a minha atenção. E hoje em dia é um pouco mais difícil do que antigamente. Por quê? Porque hoje eu entendo que a atenção é um dos recursos mais valiosos. Não é à toa que as grandes empresas de tecnologia querem isso da gente. E na sua vida, aquilo que recebe atenção cresce. Sempre. Pode ser algo ruim ou algo bom. Porque, por exemplo, quando eu passava horas consumindo a vida dos outros na rede social, ao meu redor, me colocando para baixo, me comparando com os outros, achando que os outros tinham muito mais coisas, eram muito mais felizes, muito melhores que eu. Eu só absorvia, não fazia nada de interessante na minha vida. Então eu vivia me sentindo cansada, sem foco, ansiosa. Sempre parecia que todo mundo era melhor que eu. Mas aí quando eu comecei a focar em planejar os meus dias, cumprir o que eu disse que ia fazer, focar no que eu estava fazendo, ou seja, eu comecei a proteger a minha atenção, as coisas começaram a melhorar. A produtividade melhorou, minha autoestima melhorou, minha paz aumentou. Eu comecei a estar presente na minha própria vida, porque eu consumia tanta vida dos outros que eu esquecia da minha. Depois de eu falar esses 3 hábitos que realmente mudaram a minha vida, que eu comecei a focar e que eu faria tudo de novo, se você parar pra pensar, nenhum desses hábitos é algo revolucionário. Não é como ganhar na Mega Sena. Nenhum desses hábitos vai mudar a sua vida em uma semana, obviamente. Mas eles já começam a dar uma grande melhoria, só basta você começar. Todos eles trabalham na mesma direção, que é você confiar mais em si mesma. Quando você confia mais em si mesma, fica muito mais fácil ser consistente, ter rotina, ter resultados, porque você repete a maior parte dos dias. Você, mesmo sem motivação, você continua.
E aí você começa a fazer outros hábitos maiores, começa a fazer mais projetos, começa a fazer o que você sempre quis, seja fazer um plano de carreira e mudar de carreira, seja se mudar para uma casa nova, realmente ter o corpo que você sempre quis, seja montar o seu negócio, seja passar no concurso, as coisas que você realmente deseja. Porque pode ver, sem autoconfiança, sem a gente confiar na gente mesmo, a gente não consegue fazer muita coisa. A gente sempre se acha pouco para baixo, a gente acha que não tem capacidade para nada, os outros sempre são melhores que a gente. E nisso vai passando o tempo, os dias, os anos, e a gente continua na mesma coisa, na mesma vida. Nada muda. Então, se você quer começar construindo esses 3 hábitos ainda hoje, comece com apenas um. E escolha, eu preciso mais focar, ou eu preciso planejar mais os meus dias, ou eu preciso cumprir mais pequenas promessas para mim, que eu vivo prometendo e não cumpro. Escolha o que realmente você sentiu que eu falei para você, que você realmente precisa, agora. Então, sua vida não muda quando você faz algo extraordinário uma vez só. Só se você ganhou na Mega Sena, né? Mas fora isso, porque dinheiro realmente ajuda em muita coisa. Mesmo assim, se você não tiver uma cabeça boa, você vai perder tudo e vai voltar a estaca zero. Então você precisa construir pelo menos um desses 3 hábitos, se ainda você não tem. Porque foi o que mudou muita coisa na minha vida, porque hoje eu tenho disciplina, que eu confio mais em mim mesma, que as coisas fluem de forma mais fácil hoje em dia. Hábitos que antigamente eram uma coisa, ai meu Deus, que difícil, ai, eu ficava procrastinando como treinar, estudar e outras coisas. Hoje em dia eu faço de forma simples. Se tornou parte de mim, parte da minha rotina, parte da minha identidade. Então, quando você faz o básico pela maior parte do tempo, é isso que traz resultado. Né? Ser 880, fazer hoje, não fazer amanhã e depois voltar como se nada tivesse acontecido e fica sempre recomeçando do zero e nunca evolui. Então foram esses hábitos que mudaram a minha vida. Eu espero que também mude a sua vida. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você comece a construir um desses hábitos que eu falei aqui nesse vídeo para melhorar a sua vida. Então beijos e eu te encontro no próximo vídeo.